21 de outubro de 2009, mandei um e-mail ao Peter Joseph pedindo se o podia entrevistar. Não respondeu. 3 de novembro de 2009, mandei outro e-mail ao Peter Joseph. Respondeu. 10 de novembro. Charles, estou muito ocupado agora. Vou estar em viagens este mês. Pergunta-me outra vez em 10 obrigado, Peter. 1 de dezembro de 2009, mando outro e-mail ao Peter Joseph pedindo para o entrevistar. À espera. 5 de dezembro. Tá bem, dou-te 2 horas. Estou em Bushwick. Quem é Peter Joseph? Um mini documentário por Charles Robinson. Passado. O meu nome é Peter Joseph, moro em Brooklyn, Nova York. Eu tenho 31 anos. Sou um cineasta independente e suponho que seja o criador de uma organização chamada o Movimento Zeitgeist. Quanto ao meu passado, eu nasci no que considero ser uma família de classe média. O meu pai é um funcionário aposentado do Correio, e a minha mãe é uma funcionária aposentada do Serviço de Proteção à Criança. Na verdade, muitas das minhas ações sociais acredito que vêm das experiências que ouvi das histórias contadas pela minha mãe. Eu comecei a interessar-me por música quando tinha cerca de 8 ou 9 anos. Parecia estar a apaixonar-me pela percussão, bateria e ritmo. Tive muita sorte em ser aceito numa escola da Carolina do Norte, uma escola de arte numa universidade, o que me permitiu crescer num ambiente muito diferente da maioria das pessoas que crescem, eu acho, numa cidade rural num lugar do sul como a Carolina do Norte. Fui exposto a muitas culturas diferentes, a muitos interesses diferentes, a muitas coisas que não se encontram numa escola secundária típica, digamos, no sul. Tive contacto com uma variedade imensa de pessoas e especificamente pessoas artísticas e criativas que acredito que me influenciaram, por assim dizer, e hoje continuo essas tendências. A música e percussão estão muito ligadas à minha identidade. As pessoas dizem-me, bem, sabes, tu trabalhas com esta organização social, contudo, és apenas um músico. Sabes, apenas um músico. Há uma tendência de credencialismo que aparece muito com qualquer um que fale sobre estas questões que tratamos no movimento ou que foram abordadas no filmes. E podemos falar um pouco mais sobre isso depois. Mas o que eu gostaria de dizer é que vejo a música agora como uma forma de meditação. É algo que funciona como uma saída, mantém o meu equilíbrio. Portanto, eu continuo a praticar de uma forma muito pessoal. Não que saia e toque assim tanto, eu já não tenho tempo para isso. Depois do meu segundo ano na universidade, abandonei pois percebi que a dívida que estava a acumular não valia a pena. Até na altura eu sabia que havia algo de errado com ir à escola, acumular uma quantia de dívida ridícula de 60 mil euros a 75 mil euros e depois ser forçado a trabalhar, automaticamente numa posição de servidão, se é que me percebes. Logo tendo que te entregares ao sistema porque já estás atolado numa imensa dívida. O meu sonho era ser um solista marimbista clássico, um conceito hilariante quando penso nisso hoje, mas todos temos os nossos momentos de ingenuidade enquanto crescemos. Uma vez que a música tornou-se difícil, para mim, de seguir como opção de carreira, comecei a envolver-me com vídeo e edição, e consegui um trabalho em Nova York, muitos trabalhos em Nova York, fazendo várias edições de vídeo como freelancer, a filmar, tudo relacionado com trabalho de vídeo e filme. Tens que fazer o que quer que te pague nesta sociedade, e eu não consegui arranjar um emprego com a música, então acabei em marketing. Sempre tive problemas com pessoas a me dizerem o que fazer profissionalmente, e não gostava de marketing, obviamente. Não gostava de manipular as percepções das pessoas para que as empresas vendessem lixo. Então comecei a procurar trabalho na área financeira. Comecei a jogar na bolsa. Fui moderadamente bem-sucedido. Nunca tive uma base de capital grande, que tem mesmo que se ter. Consegui fazer alguns trocos de mercado, e continuei a fazê-lo de vez em quando por muitos, muitos anos.
Já não o faço mais porque desprezo o sistema de mercado. A maneira que justifiquei isso é que era o único trabalho que eu podia arranjar, que não tinha um chefe ou um cliente, logo representava liberdade para mim. Reconheço que fazer negócios no mercado de ações não tem nenhuma relevância social, não contribui em nada para a sociedade. Podia-se explodir a Wall Street amanhã e isso não faria diferença nenhuma em nada no que diz respeito à ordem natural das coisas neste planeta. Então, nesse ponto da minha vida, eu só queria uma saída. Não queria lidar mais com o facto de ser escravo do sistema empresarial. Continuando, foi nessa altura que comecei as minhas primeiras investigações económicas, e podemos. Tenho certeza que tens outras perguntas sobre isto, por isso vou parar por aqui. O Zeitgeist começou como uma atuação pública, uma tentativa ao conceito vaudevilliano. O que fiz foi montar 2 ecrãs, e tinha uma enorme bateria colocada no meio, onde eu tocava, juntamente com os vídeos que estavam nos 2 ecrãs. Alguns dos equipamentos que vês aqui foram usados. Na verdade, eu vendi a maior parte dos meus equipamentos. Mas independente disso, acho que tenho algumas fotos que posso dar-te. Há apenas algumas que foram tiradas, acredites ou não, no evento original. Eu gostava de ter documentado o evento original, porque as pessoas continuam a perguntar-me sobre isso. Mas independentemente disso, o evento começou como um trabalho criativo, uma variação do conceito inicial vaudevilliano. Filme e música ao vivo. Atuação ao vivo. E uma vez que o evento acabou, sabes, era um evento gratuito. Foram 6 noites, acho. E as pessoas vinham, eu publicitei-o ao máximo. Gastei milhares e milhares de dólares. Fiz isso principalmente porque estive preso na realidade empresarial, e só queria fazer alguma coisa para me fazer sentir melhor em relação a um mundo que está a ir para a merda, essencialmente. Um mundo que está a ser dominado pelas finanças, um mundo que está doente e distorcido, através dos processos religiosos e oligarquias financeiras. Era apenas uma expressão, era na verdade uma expressão de raiva, pura e solene. Nunca esperei que se tornasse no que se tornou, de todo. Depois de ter tudo acabado, percebi que havia ficado mais endividado. Eu peguei no vídeo de que, já agora, não tinha qualquer licença, não tinha regularizado nada dele. Mas, desde que a internet é o que é, meti-o online para ver o que acontecia. Talvez alguém gostasse, poderiam fazer o download e eu teria algum feedback. Seja o que for. O que aconteceu deixou-me atônito. Postei o trabalho num site, e daí em diante uma reação em cadeia aconteceu, e eu. E daí foi, nem conseguiria dizer-te como as coisas se desdobraram. O que sei é que, soube que o vídeo estava a receber uma quantia tremenda de visitas, e a ser muito discutido, então criei um site para ele, www.zeitgeistmovie.com. E coloquei-o lá de graça. Então percebi que as pessoas queriam-no em DVD. Tipo, ok, acho que devia tentar fazer isso. Então fui forçado à posição difícil de ter de arranjar as licenças de todos os participantes, o que foi bem complicado, já agora porque toda a gente só via cifrões, porque é um filme da internet que tinha milhões de visitas. Então tive que pagar muito dinheiro a um número de pessoas para ver a coisa andar. Mas também havia pessoas que apenas estavam felizes em ver essa informação se espalhar, e não viam nenhum problema por eu estar a fazer o que chamo de distribuição não comercial. Um DVD de 3, 5 euro, para ser lançado, com as suas ressalvas. Daí recebi um e-mail de uma organização chamada Festival de Filmes Artivistas. E, para meu espanto, eles queriam mostrar o documentário no festival, onde a plateia lutou, audiência esgotada. Nesta fase isso ainda era absolutamente desconcertante. Foi a mesma organização que, é claro, exibiu o Zeitgeist, Addendum no ano seguinte. No mundo onde os médias são frequentemente usados para nos manter aborrecidos mais do que qualquer coisa, na medida em que a minha opinião está em causa. Aplausos. Eu sempre disse, arte sem consciência não tem significado, e penso que a ação sem consciência é fútil. Portanto, acho que é muito bom ter um festival que represente este tipo de ideias. Quanto ao filme em si, acho que tudo o que posso dizer é que o objetivo do filme é para as pessoas começarem a olhar para as causas fundamentais de todos estes problemas que vemos na sociedade. Portanto, isto foi um resumo do que aconteceu. O movimento Zeitgeist. O movimento Zeitgeist foi uma decisão muito difícil para mim. Eu poderia ter feito o Zeitgeist, Addendum como outros cineastas de consciência social fazem no sentido em que poderia só ter dito, bem, aqui tem um monte de coisas, aqui tem um monte de problemas. Ei, aqui estão algumas soluções possíveis. Usa o que quiseres, vá em frente, e veja o que acontece. Estava mesmo indeciso em colocar mesmo lá no fim do filme, junte-se ao movimento www.tzeitgeistmovimento.com.
Join the movement, www.thezeitgeistmovement.com. E 6. Junte-se ao movimento. Vá ao Zeitgeist Movement com e ajuda-nos a criar o maior movimento para a mudança social que o mundo já viu. Eu soube que no momento em que isso se tornasse algo mais do que só um fenómeno filme, a minha vida provavelmente mudaria drasticamente, e de facto mudou. O Zeitgeist, Addendum, surgiu de receber e-mails de pessoas a dizer: bem, o que fazemos sobre estes problemas culturais? O que fazemos com o sistema corrupto bancário? O que fazemos em relação às pessoas que estão presas nos programas sociais do estabelecimento? Eu considero que as correntes de pensamento e da mente são um programa. Considero que a sociedade em si é um programa que está em execução. E a programação prende as pessoas a um quadro específico de referência. Como lidamos com esses problemas? Como o fazemos? O que fazemos? O Zeitgeist, Addendum, foi uma tentativa de responder a esta questão. Após o lançamento do primeiro filme, este chegou às mãos de Jacques e Roxane. Depois de ler os livros de Jacques, que eles me enviaram, percebi que isto era informação realmente importante. Percebi que, até eu estava atrasado numa série de questões que precisavam de ser corrigidas. E a fim de meter a sociedade em ordem, nós temos de pensar nos problemas fundamentais. Isso era algo que eu estava a tentar fazer, em parte tinha uma noção, mas só quando conheci o Jacques Fresco é que a lente ficou focada. Era como se todas essas coisas que eu tinha como ideias vagas e suspeitas, a experiência do Jacques, experiência de vida, o que ele tinha falado por tanto tempo, apenas me focaram na direção certa, é o que eu acho. Então fiz uma secção inteira com ele no Zeitgeist, Addendum, e foi assim que tudo teve início. Ataques. Escolha desafiar a ordem social ortodoxa, pontos de vista tradicionais, sem mencionar o próprio sistema em que vivemos, se coloca na linha da frente contra fortes ataques. Estou bem ciente disso. Se você olhar para trás, para a história de qualquer um que tenha escolhido desafiar a instituição, é uma história bem obscura. Há um grande número de pessoas por aí que sabem que algo está errado. Mas elas não conseguem entender a fonte de toda essa incorreção, porque estão na caixa da doutrinação. Sócrates. Sócrates nunca especulou sobre a escravidão que existia na sua época. Aquilo era normal para ele. Isso vale para qualquer tipo de filósofo político que existiu, seja ele Karl Marx ou Platão. Eles estavam todos presos num paradigma estabelecido, e os seus processos de pensamento só podem ir até a um certo ponto. E isso inclui, provavelmente, a mim. As pessoas estão presas numa caixa. Elas veem a caixa à sua volta, veem os vazamentos, os buracos e as rachas, e vão em direção a elas, tentam consertá-las e tapar os buracos. Mas não param para pensar que talvez haja algo errado com a própria caixa. Talvez a integridade da caixa seja inerentemente inválida, é inerentemente nula. O sistema económico em que vivemos é um paradigma parasítico, que apenas nos vai levar à autodestruição. Mas as pessoas não veem isso. Então, se atacares o sistema económico pelo que ele é realmente, todo o mundo fica histérico. Todos dizem: bem, espera aí. Este é o mundo em que vivemos. Vivemos num mundo baseado no lucro pelo trabalho e consumo cíclico. Estamos acostumados a isso. Sabemos que é divisão de classes. Sabes, eles dizem natureza humana, dizem tudo para que faça parecer parte da ordem natural das coisas, quando, na verdade, não é. Se fosse resumir os ataques que geralmente acontecem, contra mim e as outras pessoas com quem trabalho, o primeiro seria credencialismo. Credencialismo é uma anotação para o sacerdócio daqueles do saber. Agora, nota, isto é um gradiente de relevância. Obviamente, não irei a um médico, se eu o puder evitar, que não tenha nenhuma credencial na cirurgia que eu poderia precisar fazer. Isso requer instrução e experiência para tal. Mas quando se trata do outro lado da moeda, quando se trata da simples análise de informação, quando se trata da análise da história, quando se trata de economia, porque ela é um sistema inventado, e não tem base em nenhuma operação geral. Não é baseada nas leis da física, não é baseada em nenhuma lei científica que tenha relação com a operação planetária. Então, de repente, torna-se muito relevante especular em relação ao que ela significa para a sociedade. É uma faca de dois gumes quando tens um mestrado, bacharelato ou doutoramento no meio específico. Pensa no que realmente estás a fazer. Estás a seguir um currículo que foi completamente estabelecido para ti e pelas instituições que já existiam antes.
Quando se trata de coisas sociais que têm uma grande carga de variações subjetivas, perdes objetividade nesse aspecto. You lose objectivity in that sense Porque és literalmente doutrinado nessas crenças que te são apresentadas. into the beliefs that are presented. To get a degree Para fazer uma licenciatura em economia, que é talvez o maior desperdício de vida que possas fazer, é estar completamente doutrinado na ideia de que o que estás a estudar é, na realidade, uma ciência com algum tipo de relevância para alguma coisa. Então, quando recebo e-mails de doutorados em economia que tentam contestar os aspectos do que tenho vindo a falar, torna-se bem claro que a razão pela qual eles têm essa objeção é puramente emocional. clear to me that the reason they have such an objection is really an emotional one. Não é um aspecto objetivo. Eles culminaram uma identidade a eles mesmos, por causa do seu sistema de crença. E eu tirar isso deles, desacreditar as suas ideias sobre economia, é tirar deles a sua identidade. Is to take away their identity. It's easy É fácil mostrar que alguns dos maiores gênios que contribuíram com algumas das mais poderosas invenções para o nosso mundo vieram das não instituições, trabalharam por conta própria, fizeram os seus próprios estudos, guiaram a sua própria direção de informação. on their own. They've done their own study. They've guided their own direction of information. They didn't just Eles não ficaram sentados numa sala de aula a ver as matérias habituais, a fazer os processos passo a passo que o estabelecimento orienta, e depois receber os seus diplomas e dizer: establishment and then grab their diploma and degree. Ei, agora sou um crânio nesse campo. As mentes mais brilhantes, as contribuições mais brilhantes, vêm daqueles que estão do lado de fora da caixa. Eu nem preciso dar exemplos disso. Então, voltando ao assunto, quando se fala de teoria social, credencialismo, eu não lhe dou valor. Essentialism, I give zero weight Conhecimento académico é um empecilho ao avanço do progresso social. to advancing social progress. Outra forma de ataque simplesmente vem da nuance cultural, vem do programa social. Social programming. O que chamamos de os auto-intitulados guardiões do status quo. Pessoas que estão sofrendo no sistema como qualquer outra, mas a sua identificação social é tão poderosa, e estão tão presas à caixa, que enfurecem-se só de pensar que o que estão a viver é na verdade, paradoxalmente, errado. Infuriating to think that what they're living is actually wrong, paradoxically. Eu recebo isso das pessoas o tempo todo. Os auto-intitulados guardiões do status quo nascem da religião, da economia, da ilusão da democracia que vemos hoje por todo o mundo. Economics, birthed in the illusion of democracy that we see today across the world, birthed Nascem dos vários ismos que são totalmente inúteis. Capitalismo, comunismo, fascismo, socialismo. fascism, socialism. You have Tens o sacerdócio do sistema monetário, os capitalistas. Se preferires, podes dar a essa retórica. Eu não uso essa palavra, é sem sentido. O monetarismo é a palavra que uso. O pretexto para a aquisição de dinheiro é baseado na vantagem diferencial, que é baseado na desonestidade. Ponto. dishonesty, period. E então tens o sacerdócio dos conceitos religiosos, identificação religiosa, e a ideia de que de alguma forma nós já conhecemos tudo, e que existe um Deus, que está a olhar para nós, a controlar tudo. Nem vou falar dos paradoxos que surgem desse conceito extremamente limitado. Então, por outras palavras, o maior obstáculo para o avanço do pensamento humano é quebrar a sua própria doutrinação. Thought is breaking your own indoctrination. É muito, muito difícil superar elementos emocionais que se tornaram tão enraizados em ti, que tens uma reação imediata, dor e sofrimento imediatos quando qualquer coisa interfere com isso. Reaction, immediate suffering and pain when anything interferes with that. It's a very, very É um problema muito, muito complexo. but I'll say Mas direi novamente, temos que aprender a quebrá-lo. how to break, Perdão, temos que aprender como identificar e quebrar a nossa própria doutrinação, se esperamos avançar mesmo, como uma civilização. as a civilization. O meu nome verdadeiro foi omitido porque eu queria proteger os meus amigos e a minha família. From the association. People say to me, As pessoas dizem-me, bem, tu deverias revelar tudo. everything, if you're Se vais falar dessas coisas, então tens que estar preparado para lidar com tudo isso, que tu mesmo começaste. that you set up for yourself, Li um e-mail que me dizia isso, a criticar-me por eu não revelar meu sobrenome. not releasing my last name. E pensei para mim, sabes que mais? O que eles realmente estão a dizer, os que dizem isso, estão na realidade a dizer que Martin Luther King mereceu morrer, ou que Gandhi mereceu morrer, por terem se exposto publicamente. Deserve to die for making themselves known. I've got Recebi várias ameaças de morte da comunidade religiosa. Vivemos numa cultura fodida, doente. Vivemos mesmo. A sociedade é mentalmente doente. Ser normal é ter problemas mentais nesta cultura. Então, o meu nome é Peter Joseph. Sabes? Em que ponto a minha identidade se torna absolutamente transparente? Eu deveria dar às pessoas o meu número da segurança social. Deveria dar-lhes as minhas declaração de imposto de renda. E só para dizer, há várias pessoas ao longo da história que só divulgaram o seu primeiro nome e o do meio, excluindo o seu sobrenome da sua geral comunicação e percurso na sociedade. Assim como há pessoas que frequentemente usam o seu nome do meio e o sobrenome. Aqueles que têm algo contra mim devido ao que tenho vindo a falar, querem encontrar algo que faça parecer que eu estou a esconder alguma coisa, ou que tenho intenções ocultas. E já estou à espera disso. and I expect that. Mas, sabes, tanto faz. Isso não significa nada para mim. Apareço como Peter Joseph. As pessoas podem me chamar o que quiserem. Estou constantemente a interagir, expondo-me por aí.
Não tenho nada a esconder. E mesmo se alguém descobrir o meu verdadeiro nome, onde moro, quem são meus pais, quem são os meus amigos, não vai mudar nada. A infeliz realidade é que sou intitulado de forma controversa, as pessoas têm problemas comigo, pessoas de uma educação mais tradicional, e não quero ver outras pessoas sofrerem por causa do que eu faço. Mas a maioria dos meus amigos e família estão bem cientes e aceitam isso. Portanto, isso é apenas algo concluído. Qualquer um que pense que faça o que faço por notoriedade ou razões monetárias, ou qualquer coisa relacionada com o interesse próprio, tem muito que aprender. Primeiro, eu opero o site do movimento e o próprio movimento a um déficit. Pago a pessoas para programar e fazer o site funcionar. Tenho imensos voluntários, com quem, aliás, estou em grande dívida. Mas para fazer as coisas rapidamente, tenho que arranjar gente que trabalha na indústria. Eu vendo t-shirts para o fazer. É a única coisa que vendo que é designada para o movimento. Quanto às vendas do DVD, se as pessoas não respeitam o facto de eu cobrar 3, 5 € por DVDs que poderiam ser vendidos por 15 €, e que eu gastei uma grande quantidade de dinheiro para fazer aqueles filmes. As vendas de DVD obviamente são parte da minha renda. Denoto que eles não são para fins lucrativos, o que significa que o dinheiro é investido em outros projetos, o que tem acontecido. Tive que parar a venda em quantidade, porque estavam-me a comprar os discos em grandes quantidades por cerca de 4 € cada e revendendo-os por 15 € na internet. É muito frustrante. Eu prejudiquei-me muito financeiramente, por causa de tudo isto. Isso de 2 pesos, 2 medidas fascina-me. Tu tens todas essas organizações sociais que recebem milhões de dólares em doações. Eles vendem toneladas de porcaria. E de repente somos atacados porque vendemos algo, por causa do nosso interesse de remover o paradigma do sistema monetário por completo. Lamento. Temos que sobreviver para fazer algo. Então, só para deixar claro, o movimento Zeitgeist baseia-se em tornar a informação gratuita. Coloquei todos os meus filmes para download de graça. Permito o download deles, de graça. Alguém que queria ajudar-me ao comprar um DVD por 3, 5 €, que comercialmente eu poderia cobrar facilmente 15 €, isso ajuda. Mas não obrigo ninguém. Continuarei a trabalhar no marketing, ou qualquer outra coisa necessária para manter as coisas de pé, enquanto salvaguardo a integridade do movimento em si, por fazer tudo sem fins lucrativos. A única vez que iremos pedir doações para o movimento será quando tivermos um grande projeto que precisa avançar. Não temos projetos desses agora. Estamos num período de juntar pessoas e aperfeiçoar funcionalidades. Economia. Se você ler sobre economia, ela apresenta-se como uma ciência. Li muito sobre as matérias dos cursos das quais os estudantes de licenciatura e mestrado da Universidade de Harvard leriam para sua graduação em economia. Economia não é uma ciência. É uma invenção. É uma armação. É engraçado, você olha para os livros de economia e eles têm gráficos e ilustrações e eles têm equações complexas. É tudo inventado. Não tem nenhuma relação com a ordem natural das coisas. É baseada em crenças de orientação de produção e distribuição. Estabeleceu-se essa estrutura massiva que a faz parecer válida. Não há nada que qualquer um precise saber sobre economia, a não ser o facto de que todo o sistema económico global baseia-se apenas em ter pessoas constantemente a consumir, independentemente do estado das coisas, da energia, dos materiais do planeta e qualquer outra coisa. É um consumo cego, que não tem nenhuma consideração para com o meio ambiente. Ciência. Temos que compreender que somos todos cientistas. E todos temos que começar a pensar sobre as coisas de maneira científica, o qual a maioria de nós já o faz, até um certo ponto. Até os indivíduos mais religiosos estão sempre a usar a ciência quando consideram comprar um carro, quando avaliam a sua vida em geral. Eles usam estas coisas constantemente. Todos nós usamos. Somos todos cientistas. Essa é a descoberta, a epifania que precisa ser realizada. A ciência não é uma coisa fria, sem coração. Foi o que nos deu tudo que compreende o nosso bem-estar. Agora, você pode discutir filosofia, ao que eu acho, qualquer forma de filosofia, qualquer forma de noções de moralidade, são absolutamente irrelevantes a menos que tenham base do mundo natural, usando o que eu considero ser a análise conhecida como um método científico.
analysis known as the scientific method. É um tédio tremendo, disposições filosóficas e passatempos verbais que fazem absolutamente nada. Verbal hobbies that do absolutely nothing. A religião é um passatempo verbal. Religião. Um dos golpes mais antigos do estabelecimento é dar a religião à população, para que as pessoas pensem que há alguma coisa positiva esperando por elas enquanto elas sofrem por causa dessa evolução perpétua, constante e oligárquica que emergiu desde, acredito, a sociedade nómada. As they suffer because of this perpetual, constant, oligarchical evolution that has emerged since, I believe, the hunter-gatherer society, when Quando nós criamos a agricultura, nós alteramos as coisas. Criamos a estratificação social, começamos a controlar o ambiente. Antes da Revolução Neolítica, tem sido bem documentado por antropólogos que havia um equilíbrio natural no planeta. there's a natural balance to the planet. Population A população estava equilibrada pois só fazíamos na medida do que a Terra nos provia naturalmente. Once we started Quando começámos a controlar o planeta através da agricultura, e de outros meios agora, começamos a criar um desequilíbrio, começamos a criar um abastecimento desigual. disimbalance, we began to create uneven supplies, Começamos a gerar escassez, deliberadamente, pelo bem da autopreservação e do lucro. sake of self-preservation and profit. Então, enquanto a sociedade se tornava mais e mais desequilibrada, enquanto o conceito de propriedade emergia, Emerged enquanto os grandes piratas começaram a viajar pelos oceanos, levando bens para diferentes continentes, reinos, criando poderosas estruturas de recursos, certas ferramentas eram usadas para controlar a humanidade para manter os que não eram merecedores de uma vida decente ou merecedores dos frutos. certain tools were used to control humanity, to keep those that were not deserving the right of life or deserving the fruits. Para que a estratificação continuasse, eles receberam várias ferramentas para dominá-los. A religião é uma das ferramentas da era antiga para dominar as massas. Tools to subdue the masses. Mas já agora, não estou a dizer que foi daí que a religião surgiu. Esse é um assunto totalmente diferente se quiseres falar sobre isso, porque isso foi mostrado na primeira parte do meu filme. Estou simplesmente a falar do uso político da religião que se arrasta até os dias de hoje. Carries on to this day. Quantas vezes você ouve o presidente dos Estados Unidos dizer, Deus abençoe a América? Que coisa mais ofensiva de se dizer ao povo americano. Primeiramente, é ofensivo para todos os outros países do mundo. Porque Deus iria só abençoar a América. Deus abençoaria o planeta se vivêssemos numa sociedade sã. Se existisse um Deus, é claro. De qualquer forma, nem vou entrar nessa questão. Para mim, a religião tem dois lados. Has two sides. De um lado tens o dogma, a doutrinação. Tens ressurreições, tens todas essas noções fantasiosas que existem nesses livros que estão por aí. That exist in the literary books that are there. Por outro lado, há uma disposição filosófica brilhante. Acontece que adoro muitas coisas que o personagem Jesus afirmou. The Jesus character had stated. I Vejo belas noções em quase todas as grandes figuras religiosas. every major religious figure. Há valores já provados pelo tempo que existem em pensamentos religiosos que precisam ser seguidos. That exist in religious thought that do need to be adhered to. Some of them Algumas das pessoas mais belas e brilhantes que conheci são, na verdade, cristãos, ou islâmicas, ou hindus, ou judeus. are Jewish. Eles sabem discernir os factos, onde parar com o fanatismo. Where to stop at the fanaticism. Porque é aí que o perigo mora. Religious danger goes to. Once you believe Uma vez que você acredita de maneira dogmática o suficiente para dizer, Jesus existiu. Jesus exists, É assim e acabou. that Qualquer um que diga o contrário é meu inimigo. enemy of mine Então você tem que lidar com sérias neuroses. has neuroses to deal with. Se Jesus existiu ou não, não significa nada. Acho que o Jacques colocou isso da melhor maneira no Larry King. Quando Larry King perguntou o que você pensa sobre o cristianismo, ele disse, acho ótimo. Quando é que eles vão colocar isso em prática? A minha disposição religiosa é que desejo que os que têm inclinações religiosas pudessem ir a fundo nas suas crenças e perguntar a si mesmos o que é na sua religião que eles realmente usam. Beliefs and ask themselves what is it about their religion that they actually use. O que é sobre as noções de reciprocidade que encontras em todas as religiões, que vês realmente materializado no comportamento da maioria das pessoas? Actually materialize in most people's behavior. A regra de ouro e todas aquelas coisas que existem nas religiões, que acho que temos uma lista no nosso PDF, no Guia de Orientação do Movimento. For the Zeitgeist Movement Orientation Guide, Se reveres essas ideias, ninguém as coloca em prática. no one puts them into practice. No fim, a minha disposição sobre a religião é muito, muito simples. Não é nada além de um monte de histórias. Bunch of stories São alegorias que têm sentido, mas foram distorcidas pelas interpretações, porque essa é a natureza da semântica. the nature of semantics. Mas não quero excluir a religião. Não acho que a religião deveria ser marginalizada ou qualquer coisa do tipo. Acho que ela deveria ser entendida pelo que ela é. O problema da humanidade é que estamos separados. Há, de longe, muitas ideologias por aí que não têm base em nada tangível. Eu quero isto,
Quero deixar isto bem claro. Todas as religiões ortodoxas, pelo menos as ocidentais, pode haver alguns elementos do hinduísmo e budismo que são exceção, mas vamos só dizer que o sistema de crença islâmico judeu-cristão, para mim, não é diferente dos ismos, das associações de Estado que vemos em nossa esfera política. Falo de comunismo, socialismo, fascismo, capitalismo. Isms of state associations that we see in our political sphere, meaning communism, socialism, fascism, capitalism, São ideias que foram criadas que não têm qualquer relevância para com a natureza. no relevance to nature Por outras palavras, elas não têm nenhuma relevância para com a capacidade de recursos da Terra, para a nossa habilidade de nos suportar, com a nossa habilidade de produzir, com os métodos de produção, com os métodos de distribuição, com a forma de se orientar a sociedade e nos mantermos vivos e saudáveis e prósperos, e com o melhoramento do que eu considero ser o organismo da espécie humana, como um único organismo. healthy and prosper, and for the betterment of what I consider to be the organism of the human species, as a single organism. Nenhuma dessas crenças tem a ver com isso, e isso é um problema para mim. And that's a problem to me. Por exemplo, a Igreja Católica e várias outras religiões que se alimentam daquelas ideologias do Velho Testamento que advogam essa ilusão de que podemos procriar constantemente e que todo mundo vai ficar bem. Advocate this illusion that we can just procreate constantly and everyone's going to be fine. Deus tomará conta de toda a gente. Care of everyone. A partir de agora, com o futuro da energia instituída, o futuro da forma como estamos nos orientando neste planeta pela exaustão dos recursos, eu não vou ter filhos. Energy, the future of the way we are orienting ourselves on this planet through depletion. I'm not having any children. While Embora tente ser o mais otimista possível com o movimento Zeitgeist e com o que poderíamos fazer, que é fenomenal, o que poderíamos fazer. which is phenomenal what we could do. As A partir de agora temos grandes barreiras. powerful barriers. Não terei filhos. Having children. Por quê? Why would Por que diria isso? first of all Primeiramente, eu não me sentiria bem. feel good? I would feel Sentir-me-ia completamente negligente e irresponsável nessa altura, em trazer outro ser humano. bring in another human being. Quando a maioria das pessoas tem filhos, é uma noção enraizada, tradicionalmente individualista, onde vamos ter filhos e uma família. Kids and have a Que se dá na capacidade de suporte da Terra, que se dá no facto de podermos ficar pobres. the fact that we might be impoverished. I mean, you see Quer dizer, você vê isso nos parques de campismo todos os dias. in a trailer park Eu costumava morar num parque de campismo. countless times. Vi isso inúmeras vezes. Relationship to any As pessoas não têm nenhuma relação com nada. as far as what makes Não têm educação, ao que diz respeito à funcionalidade da sociedade, aos processos que os alimentam. continue to have kids. Portanto, eles continuam a ter filhos sem parar, ou fazem muitas coisas que não têm relação alguma com nada. Let's focus on the Mas vamos focar-nos no aspecto dos filhos. to bring in a child Para mim, trazer uma criança ao mundo é o mesmo que dizer: eu acredito que o mundo estará bem enquanto o meu filho viver. for the duration of my child's life. E então vira: e se o meu filho tiver um neto? Grandchild. Deveria o mundo ter a integridade de se manter estável para aquela criança também. To maintain stability for that child as well. Essa é a questão. Isso é que todos os pais por aí deveriam estar a perguntar-se. Eles não deveriam ter filhos para seu belo prazer para que então tenham uma família, para serem tradicionais e aparecerem na igreja e terem os seus 2 filhos. Church and have their 2 kids Tem que haver uma relação com algo real. has to relate to something real. A humanidade tem que começar a pensar sobre a sua relação com a Terra. Its relationship to the earth. Até que isso aconteça, estamos fodidos. We're fucking doomed. Nós criamos uma estrutura económica, uma estrutura religiosa filosófica, que é absolutamente dissociada de qualquer coisa real e tangível, e essas ideologias irão destruir a espécie humana e destruir o planeta. Absolutely decoupled from anything tangible and real, and these ideologies are what will destroy the human species and destroy the planet. Contrariadores. Tornou-se uma indústria artesanal para as pessoas venderem livros e DVDs a contrariar os Zeitgeist. Há pessoas que têm sites que usam propaganda, patrocinadores para ganhar dinheiro, e acho que tudo isso é engraçado, francamente. And I find the whole thing just to be amusing, frankly. Zeitgeist é baseado em informações pré-existentes. Information. Não há nada naquele filme que não venha de uma fonte. Thing in that film that doesn't come from a source A parte mais contrariada é a parte 1, a secção da religião. is part 1, the religion section. Religião comparativa. Comparative religion. Não é mistério. History, Tem vindo a ser falado por décadas e séculos. As religiões têm-se vindo a copiar umas às outras. religions have been borrowing from each other. As religiões têm que se copiar. Have to borrow from each other. Porquê? Because Porque toda a informação é serial. information is serial. All Todo o conhecimento é serial. É ilógico pensar que qualquer informação de qualquer religião é original. that any information of any religion is of a novel origin. E essa é a beleza disso, na verdade, quando você traça a fonte da maioria das religiões, porque todas elas se voltam para a natureza. Because they all come back to nature. They all come Todas elas remontam às ideias primitivas sobre desdobramentos naturais das tempestades da natureza. O Sol, obviamente. back to nature, storms, sun, obviously. It's Não é nada metafísico. metaphysical. Não é nada esotérico. It's É apenas absolutamente óbvio. É mistério que o Sol tenha sido idolatrado como uma fonte de vida. has been idolized
as a source of life O que de facto é? is. É mistério, tudo isto? For any of that? Obviamente que não. Obviously not. Presente. É um facto que hoje estamos a ficar sem petróleo. Iremos ficar sem gás natural. Na verdade, simplesmente, todos os combustíveis fósseis, que governam toda a sociedade, a nossa sociedade inteira é completamente criada à base de combustíveis fósseis, de plásticos, tudo. Completely created based on fossil fuels, from the plastics, everything. Eu nem vou entrar nesses detalhes. Anyone who did Quem questionar isto, pare para pensar sobre o que o petróleo alimenta, abastece. oil powers, what fossil fuels power from Desde as luzes que todos usamos, desde o carvão a usinas de gás natural, ao que faz o teu carro funcionar, o que constitui a estrutura da civilização industrial, são os combustíveis fósseis. the fabric of industrial civilization is fossil fuels. E estamos comprovadamente a usá-los a uma taxa que excede de longe a sua renovação, que leva centenas de milhões de anos. Ninguém está a pensar nisso. No one Ninguém está a pensar nisso porque o paradigma económico não o permite. will not allow it. O principal valor da nossa sociedade ocidental hoje na América, o principal valor motivacional agora não é nada mais que o consumo cego. Value now is nothing but blind consumption. Sábados são para compras, ouvi alguém dizer uma vez. Sabes, há um motivo para eu ter usado a Times Square nos Ejais Tadendum, se te lembras a toda aquela chuva nos ecrãs porque Times Square é a representação do desperdício absoluto. On the screens because Times Square is the epitome of absolute waste, Os ângulos mais nojentos da sociedade. angles of humanity, O barulho materialístico. noise. A humanidade não consegue sobreviver num paradigma que requer crescimento infinito, que, novamente, é onde ela tem sua base. Requires infinite growth, which again is what it's based on. If you're not Se não estás familiarizado com isso, pensa no assunto. all we do is buy Tudo o que fazemos é comprar e consumir, e consumir, e consumir. economy go. Isso é o que faz a economia girar. GDP of all countries Se as pessoas pararem de comprar, o PIB de todos os países vai abaixo. we buy consume. Bem, quanto mais compramos, consumirmos e desperdiçarmos os nossos recursos, mais rápido nos extinguiremos. What do you do? O fazer. How do you stop? O que fazer? Como impedir tudo isto? É por isso que o movimento Zeitgeist existe. One Temos que, ter uma disposição filosófica gravada em nós que diz, sabes que mais? says, you know, Estamos todos no mesmo barco. on the same page. Todos temos que sobreviver nesse planeta. We are facing Estamos a enfrentar alguns dos maiores problemas, e a única forma de resolvê-los é começarmos a trabalhar juntos. Toda a gente tem que despojar-se das suas ideias religiosas e despojar-se dos seus pré-construções capitalistas, socialistas, fascistas e comunistas. Precisam abdicar de tudo o que lhes foi ensinado e perguntar a si mesmo uma simples questão. themselves one simple question. De que merda precisamos para continuar nossa sobrevivência neste planeta sem horrores e guerras e sem a continuação dos padrões de tudo isso que insiste em continuar? And wars and continuing the patterns and all the things that continue to happen. Economia baseada em recursos. Sabes, o movimento Zeitgeist, como vem sendo descrito em todos os nossos materiais, é o braço ativista do Projeto Vênus, avançando para uma economia baseada em recursos. Uma economia baseada em recursos é muito, muito simples. É um sistema que é estruturado numa abordagem da teoria de sistemas. In a quote systems theory approach, Para explicar isto, tudo o que você tem que fazer é olhar para o planeta em si. O planeta é um sistema holístico. Então, o primeiro passo é muito, muito simples. Nós o reconhecemos como um sistema e o tratamos como tal. Temos que começar medindo e monitorizando todos os recursos da Terra. Não podemos ser tão estúpidos ao ponto de dar às corporações a habilidade de controlar, para o seu proveito próprio, recursos que todos nós deveríamos ter um inerente, merecedor. resources that we all should have an inherent deserving of Todo o recurso no planeta deveria ser património de todos os seres humanos. human beings. There's no way. Não há uma outra forma de criar uma sociedade estável. Portanto, nascemos neste planeta, herdas o planeta. O planeta é o teu lar. Não um punhado de terra que passa a ilusão de propriedade. Has the illusion of property Não uma casa que tu pensas que é tua. that you think you A propriedade não existe. is ownership. A ideia de propriedade é restrição controlada. A propriedade só está lá para os que estão no topo para terem certeza de que ninguém possa interferir com o que eles controlam. Those at the top to make sure no one can interfere with the fact that they control mostly everything. Então, temos que monitorizar os recursos do planeta. Temos que começar a construir um sistema de produção e distribuição que não seja baseado nos caprichos do lucro. Distribution that is not based on the whims of profit. It's Que seja baseado nos meios mais eficientes para tal. based to do that. Há recursos por todo o planeta, obviamente. Temos que começar a compreender o que temos. Temos que usar a ciência e a tecnologia para começar a orientar o nosso uso destes recursos da maneira mais eficiente possível. E é por isso que defendemos a abordagem de sistemas. Systems approach that we do. If you Se você motivasse os nossos recursos agora para mudar a face da Terra, para criar uma economia baseada em recursos, poderíamos fazer isto muito, muito depressa. O problema é, novamente, os mecanismos ortodoxos e de autopreservação instituídos, e que serão a nossa morte. O livre mercado é o que matará tudo neste planeta. everything on this planet. It's not the Não é o mercado livre, é na verdade o sistema monetário. monetary
A aquisição e a troca monetária através do trabalho por salário e a motivação do lucro irão destruir a humanidade. Porque tudo o que isso faz é puxar tudo na direção daqueles que têm maior poder. Neste momento estamos a enfrentar um colapso ecológico, um colapso energético, exatamente. Estamos a enfrentar um colapso económico que está bem ligado ao colapso energético. Estamos a enfrentar um colapso do trabalho, que está bem ligado ao colapso económico. E estamos a enfrentar o que chamo de colapso criminal. O colapso da sociedade está ocorrendo. As pessoas dizem, bem, vamos ter uma recuperação da economia. A coisa mais perigosa que poderíamos ter agora é uma recuperação da economia americana. A coisa mais perigosa que poderíamos ter agora é o uso de mais recursos, porque tudo o que isso irá fazer é acelerar a inevitável destruição. Se mais pessoas saem e compram muitos carros para ajudar a economia, tudo o que isso irá fazer é pôr mais combustível nos tanques, provenientes dos recursos do planeta. Mais gasolina é utilizada. Mais energia será gasta na ideia de consumo. E isso é o que, de novo, vai nos matar. Portanto, uma economia baseada em recursos tenta remover todas essas práticas de insustentabilidade que conhecemos e cria um sistema holístico de gestão dos recursos, de prioridade de trabalho. Essa é uma grande. Pense no tempo gasto na vida das pessoas nos trabalhos que não fazem absolutamente nada. Pense em quanta energia é gasta por alguém que trabalha na Wall Street, vindo de carro da Pensilvânia todos os dias das suas casas, para que possa ser um corretor em Wall Street, a gastar energia em algo que não significa nada, que desperdiça ainda mais eletricidade e energia. Quando começas a pensar desta maneira, quando começas a ver a quantidade de energia e recursos que são gastos em coisas que não têm qualquer retorno, exceto no interesse pessoal e valores consumistas de indivíduos em particular, mas que não retornam nada à sociedade. Pensa em quão bela a sociedade seria quando começarmos a educar as pessoas os processos naturais do ambiente, em ciências, tecnologia e conservação de recursos. E quando as pessoas puderem avaliar a sociedade em, um nível profissional, fazem-no em coisas que realmente importam. Isso seria cataclísmico. Isso seria inacreditável. Ver pessoas fazendo coisas que realmente têm relevância. Que irão permitir a elas ter tanta liberdade, também. De uma maneira ilustrativa, a forma como vejo a sobrevivência humana e o mecanismo de interesse próprio humano, que existe, mas que é estimulado pelo nosso sistema, é fazer um truque psicológico ao que significa ser voluntário. As necessidades de interesse social tornam-se de interesse próprio. Em outras palavras, quando eu invento algo, que é dado a todos para que eles o melhorem e o utilizem. A invenção não é atrelada a patentes e marcas, é dada a todos. Por sua vez, o que isso significa é que sempre que alguém inventa algo, ou cria algo, ou tem uma ideia, isso vem para mim também. De repente a humanidade torna-se um organismo singular, um sistema de trabalho. Espiritualidade. As pessoas perguntam-me muito sobre espiritualidade. Elas dizem, bem, se você não gosta de nenhuma instituição religiosa, é espiritual de alguma outra forma. Ou algo do tipo. O único tipo de espiritualidade que é relevante é o entendimento dos processos naturais e a ordem natural do universo, para ser mais preciso. A forma com que as leis naturais funcionam, a forma com que o mundo funciona, Deus está nas leis da natureza e nada mais. Acredito que uma sensibilização espiritual verdadeira se dará quando as pessoas começarem a perceber que elas têm que começar a trabalhar juntas, elas têm que compartilhar os seus recursos. Elas têm que começar a entender que elas vivem neste planeta, que elas têm a sua luz vinda do Sol, que há fontes de energia que são naturais e abundantes, que poderiam ser disponibilizadas a todos, que compartilhamos tudo, e trabalhamos juntos, porque isso é o que o sistema exige. A Terra exige isso. A espécie exige isso para a nossa sobrevivência. E esse será um despertar espiritual, se você quiser usar esse termo. Futuro. Vivemos num mundo de tremendas possibilidades positivas. No entanto, todos os indicadores apontam para o que considero ser uma autodestruição, dadas as nossas atuais estruturas ideológicas economicamente instituídas. Novamente, capitalismo, socialismo, comunismo, fascismo, sistemas de crença judaicos, islâmicos e cristãos.
Eles não têm relação com o que faz e cria a sobrevivência das espécies. O que é realmente triste é que a humanidade vai ter que ser um pouco castigada antes que todos entendam o que o movimento Zeitgeist, uma economia baseada em recursos e o projeto Vênus, Jacques Fresco, está a querer dizer. Somos impelidos pelas pressões biossociais. Isso significa que só perante problemas é que acordamos e mudamos as coisas. Não quero ver a humanidade sofrer. Não quero ver a população começar a diminuir por causa da falta de energia e de comida. Não quero ver essas coisas acontecerem. Mas sei, infelizmente, que uma porção disso irá ocorrer. Até que as pessoas acordem e reconheçam um novo paradigma que se avista no horizonte, que temos que ir adiante, o mais rápido quão humanamente possível. Tudo o que vocês têm de fazer é olhar para a implosão da atual economia. O governo americano tem uma dívida de 12 trilhões de dólares. Isso torna-se engraçado depois de algum tempo. O que vai acontecer quando o governo do GEU abater os 20 trilhões? 30 trilhões? Quando o governo americano não conseguir pagar os juros de todos os seus títulos que tenham sido vendidos no estrangeiro e da sua enorme dívida, então estaremos teoricamente falidos. O que acha que vai acontecer quando a China não conseguir obter o seu dinheiro do GEUA? O que vocês acham que vai acontecer quando o GEUA, porque usamos 25% da energia mundial, começar a ficar sem petróleo no Iraque e começar a invadir outros países do Oriente Médio, o que provavelmente irão fazer de antemão, mas começarem a fazer isso? E a China, claro, que compra petróleo do Irão diz, sabem que mais, acho que vamos ter que vos impedir de tirar o petróleo do Irão. Porque precisamos dele, e vocês devem-nos imenso dinheiro. Está-nos a chatear uma beca. Achas que uma guerra entre estas superpotências é possível? Eu acho que a Terceira Guerra Mundial pode ser bem possível. E essa guerra vai ser a sério. Não vai ser um artifício como a Primeira e a Segunda Guerra, baseadas no realinhamento político e na tomada de vários recursos. Essa será uma guerra pela sobrevivência de diferentes países. E eu espero que ela não aconteça. Eu sinceramente espero que todas essas coisas que estou a falar sejam errôneas e falsas, mas tudo o que vocês têm de fazer é olhar para as evidências. De qualquer forma, iremos acabar num sistema que não é baseado em dinheiro, como hoje. Por quê? Porque isso será entendido no futuro pelos historiadores como a total e principal causa da destruição da civilização como a conhecemos. Isso será entendido no futuro. Historiadores olharão para o passado e dirão, bolas. Eles faziam materiais, vendiam pelo lucro de corporações, vendiam e vendiam e vendiam, com nenhuma referência à capacidade do planeta e protocolos de reciclagem, e tudo mais. Eles queimavam combustíveis fósseis à taxa de 1 milhão de vezes da sua velocidade de renovação. Eles vão rir de nós, pensando que diabo de espécie idiota de primitivos nós na verdade éramos. Se até lá sobrevivermos. Então, detesto parecer condescendente e negativo. Detesto falar de todas estas retóricas, mas estou um bocado irritado, e tento não estar. Eu só quero fazer entender que todo o sistema em que vivemos é uma fraude. É um sistema falso, falsidade definida pelo facto de que ele não pode ser sustentado. É assim tão simples. E propomos uma economia baseada em recursos. Espero que todos os que estejam a assistir a este filme vão para o www.tzeitgeistmovimento.com e entendam o que estamos a fazer. Espero que toda a gente entenda que ou mudamos ou morreremos. Obrigado por tudo o que faz, Peter. Um filme por Charles Robinson. Favor duplicar como quiser. Sem ganho de dinheiro, é claro. Não há DVD à venda. Download www.oispeterjefa.com, www.tzeitgeistmovimento.com, www.tvnosproject.com, www.zeitgeistmovimento.com. A revolução é agora www.zeitgeistportugal.org.